A cúpula do BRICS, na cidade do Rio de Janeiro, acontece nos dias 6 e 7 de julho, sob a presidência do Brasil, com o lema Fortalecendo a Cooperação do Sul Global para uma governança mais inclusiva e sustentável. Entre os principais temas que serão abordados está a cooperação em saúde global, comércio, investimento e finanças, mudança do clima, governança da inteligência artificial, reforma da arquitetura multilateral da paz e da segurança e o desenvolvimento institucional do bloco. A cúpula do BRICS no Brasil acontece numa conjuntura internacional marcada pelas tensões promovidas pelo segundo mandato de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, apresentando um programa político prioritário que radicaliza a disputa comercial e tecnológica com a China, que é hoje a principal liderança econômica do BRICS. Chama também muita atenção do mundo os conflitos e guerras que eclodem e colocam em campos de batalhas opostos grandes potências militares ocidentais e países membros do BRICS. É o caso da Rússia, que já está há mais de 3 anos numa guerra indireta contra a OTAN, que por sua vez vem usando a Ucrânia para uma guerra por procuração contra os russos. Outro exemplo impressionante foi o ataque agressivo contra o Irã, pelo fato desse país ter se recusado a ficar de joelhos diante de uma imposição em assinar um acordo desfavorável sobre o seu programa nuclear. Nessa guerra de 12 dias, os Estados Unidos não só apoiaram diplomaticamente e militarmente Israel, mas também tiveram uma participação direta nessa agressão imperialista contra o país persa. Lembrando que o Irã é um dos mais recentes membros do BRICS, entrando no bloco durante a presidência da Rússia no ano passado. É interessante observar que nem a Rússia e muito menos o Irã, que provavelmente devem ser hoje os países mais sancionados do mundo, jamais teriam condições de enfrentar militarmente as potências ocidentais se não tivessem construído articulações geopolíticas alternativas no último período. O BRICS foi um dos principais espaços de cooperação diplomática, econômica e tecnológica que criou as condições materiais para que russos e iranianos não fossem obliterados e humilhados pela ofensiva militar ocidental. A China também não vacilou até agora em enfrentar a duríssima guerra tarifária imposta por Trump, demonstrando ao mundo que o chefe do imperialismo ocidental não tem condições de quebrar a economia chinesa e retomar facilmente sua hegemonia e economia absoluta de outrora para fazer a América grande novamente. Do you want to dismantle BRICS or US want to be part of it? I don't care, but BRICS was put there for a bad purpose, and most of those people don't even want to talk about it now. They're afraid to talk about it because I told them if they want to play games with the dollar, then they're going to be hit with a 100% tariff the day they mention that they want to do it, and they will come back and say, we beg you not to do this. BRICS is dead since I mentioned that. BRICS died the minute I mentioned that. A verdade é que o sistema imperialista, elaborado e acordado após a Segunda Guerra Mundial, durante décadas tem demonstrado cada vez mais não ser vantajoso para a periferia do globo. A desigualdade social e a transferência de riqueza do sul para o norte se ampliou. O modelo de desenvolvimento econômico neoliberal acelerou a crise climática com custos maiores para os países mais pobres. O dólar e o sistema de pagamento SWIFT, controlados pelos Estados Unidos e utilizados por todo o comércio mundial,
se transformou numa arma perigosa de sanções e destruição de economias de países considerados inimigos. As redes sociais, controladas pelas Big Techs norte-americanas, se transformaram em máquinas de caos, instrumentos sofisticados de interferência e desfiguração do cotidiano político-eleitoral de vários países, causando instabilidade e derrubando governos. As instituições do sistema financeiro mundial, como o FMI e o Banco Mundial, passaram a ser consideradas pela sua ambição em interferir diretamente no arcabouço jurídico-legislativo de muitos países que tiveram que recorrer a empréstimos e apoio financeiro. Todos esses fatos são elementos que estão aprofundando a crise de confiança na governança global do Ocidente. O resultado é que muitos países governados pelas mais diferentes forças ideológicas passaram a aderir ao bloco, alguns por pragmatismo ou interesses econômicos, e outros pela consciência da necessidade de organizar uma articulação internacional que possa enfrentar o domínio imperialista ocidental. Seja como for, o BRICS passou a atrair a atenção de países que têm diferenças políticas consolidadas contra o Ocidente, como também aqueles países que têm relações estáveis com os Estados Unidos e a Europa, mas sentiram a necessidade de ampliar o seu escopo de relações internacionais, econômicas e de cooperação, pelo fato de não se colocar numa dependência total de uma relação que pode mudar do dia para a noite e se tornar perigosa e tóxica quando se fala em imperialismo ocidental. Portanto, mesmo os BRICS não sendo uma articulação anti-imperialista propriamente dita, a sua existência está conseguindo contornar ou enfraquecer a influência das chantagens e das imposições do imperialismo ocidental. Essa realidade é suficiente para causar cólicas nas entranhas dos interesses dos Estados Unidos e da Europa, que têm respondido de forma agressiva com sanções e guerras contra a ala mais ideológica do bloco e interferência política ou até cooptação política em relação à ala mais pendular dos BRICS. Mas não há dúvidas, todas essas movimentações imperialistas, sejam com agressividade, seja com cooptação, estão dentro do objetivo de enfraquecer e implodir o BRICS como uma alternativa contra-hegemônica. E é por isso que nós dizemos que o BRICS, nessa conjuntura internacional, está sob alta pressão e ameaça permanente. Os 11 membros plenos dos BRICS já superam 40% do PIB global em paridade de poder de compra. Em 2024, enquanto o mundo cresceu 3,3%, registramos uma expansão média de 4% nos países dos BRICS. Há 10 anos, os líderes dos países dos BRICS lançaram as bases para um novo tipo de banco multilateral de desenvolvimento. No Brasil, os recursos do novo banco já financiaram mais de 20 projetos em diferentes setores e regiões do país, totalizando mais de 3,5 bilhões de dólares. Quanto mais o BRICS avança em sua influência, quanto mais países passam a aderir ao bloco, maiores serão as disputas internas sobre o seu futuro e maior será a pressão externa pelo seu fracasso. A diplomacia brasileira tem tido um excesso de cuidado nas movimentações e iniciativas do bloco. Há uma preocupação em não explodir pontes com o Ocidente. Essa política pode gerar erros importantes, como o veto da Venezuela no bloco e outros temas conflituosos. A cúpula no Rio de Janeiro vai conseguir unidade suficiente em avançar em projetos ousados como o Banco do BRICS, alternativas à dependência do dólar
e uma infraestrutura digital do Sul Global? Vão conseguir publicar uma declaração final que demonstre coesão dos BRICS? Nada disso será fácil. O BRICS é uma promessa que todas as forças progressistas não podem menosprezar, mesmo com todas as contradições e limites desse bloco. Se você chegou até aqui é porque essa aula agregou conhecimento. Eu só te peço em troca que você deixe sua opinião nos comentários. É muito importante para o debate público. Mas também dê o seu like e inscreva-se no nosso canal. Até a próxima.